Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez com vocês aqui pelo canal Que Diz a Bíblia. Tudo bem? Deus abençoe você e sua família. Graças a Deus. Quero mais uma vez agradecer a cada um daqueles que participam, que estão conosco aqui no canal. Você que é inscrito, você que está se inscrevendo, nunca se esqueça de acionar aí o sininho para receber as notificações das lives e também dos vídeos. Dê o seu like, é muito importante isto. Fortalece o canal, fortalece aí esse trabalho. Compartilhe e também dê os seus comentários. Três Pentecostes, você já ouviu falar? Nós sabemos e sempre falamos do ato do Pentecostes que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Mas existiram outros também. Quais são esses outros e quais foram os objetivos de Deus com o derramar do Espírito Santo em três momentos específicos? Vamos falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta, graças a Deus. Pentecostes, três Pentecostes nós temos muito bem claros aqui na Bíblia. E nós queremos falar sobre eles e quais foram os objetivos que Deus teve quando derramou o Espírito Santo em três momentos específicos sobre três categorias de pessoas, por assim dizer. E quais foram os resultados disto e o que nós aprendemos também com esse acontecimento. Nós temos o primeiro Pentecostes, que foi o primeiro Pentecostes judaico. Está lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, a partir ali do seu versículo 1, que nos diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui se cumpre, então, a promessa de Jesus, a promessa de Deus, a promessa que havia na palavra já através do profeta Joel, do derramar do Espírito Santo de Deus. E aqui acontece, então, estavam reunidos e receberam a descida do Espírito Santo, todos ficaram maravilhados, falaram em línguas e houve então esse ato sobrenatural acontecendo. Mas esse foi um Pentecostes, como nós falamos, judaico. Aconteceu sobre a vida dos judeus. Quando nós continuamos a leitura da palavra, um pouco mais à frente em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali no capítulo 8 que também houve um derramar do Espírito Santo, agora sobre quem? Sobre os samaritanos. Houve um Pentecostes samaritano. Capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, ali a partir do seu versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 14, que nos diz assim: Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui então nós vemos o cumprimento de uma segunda descida do Espírito Santo, um segundo Pentecostes acontecendo. Lembrando que essa divisão que havia das tribos, né, as tribos ali de Israel, as 10 tribos que ficavam ali no reino do norte, o reino de Judá, a tribo, as 10 tribos, o reino do norte, Israel, e no sul, Judá. E houve essa separação, e esses samaritanos que ali estavam, eles então recebem agora o Espírito Santo, para poder haver também, estarem dentro desta profecia da descida do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Quando nós também continuamos aí, então, a leitura da palavra, nós vamos ver que lá no capítulo 10, também de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos,
nós vemos ali o acontecimento da descida do Espírito Santo sobre aqueles que eram, então, os gentios. Agora acontece o Pentecoste gentílico. A partir do versículo de número 40, vem dizendo assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, versículo 40. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Pedro está falando aqui. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e também dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então aqui nós vemos, por uma terceira vez, o Espírito Santo de Deus sendo derramado agora sobre os gentios. Então nós vemos 3 Pentecostes aqui muito bem claro. O primeiro deles, o Pentecostes judaico, sobre os judeus. E segundo, o Pentecostes samaritano, sobre os samaritanos. E agora sobre os gentios. E aí nós entendemos o porquê acontece isso. Para que não haja a diferença entre os filhos de Deus. Porque se acontece somente de uma forma, e isto nós vemos acontecendo até nos dias de hoje, existe aquele discurso de que há uma classe que é mais santificada ou mais favorecida por Deus em relação ao Espírito Santo de Deus na vida de um crente. E somente aqueles que receberam o Espírito Santo é que poderão, então, estar enquadrados nesta benécia do Pentecostes. E isto também vem em relação ao dom do Espírito Santo, chamado dom de línguas. Ou seja, é algo visível a priori, porque os outros também podem ser visíveis, mas esse é o primeiro impacto. E aí se cria uma certa divisão na Igreja de Cristo. Lembrando que quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de questões denominacionais. A Igreja de Cristo, ela é composta por um povo lavado, remido, especial, zeloso de boas obras, como diz em Tito. É esse povo que Jesus vem buscar. O que diverge na Igreja de Cristo, em muitos casos, são as liturgias. Algumas têm uma liturgia de uma forma no seu culto, outras têm de outro. E alguns entendimentos que existem, não só na administração eclesiástica, mas também na questão soteriológica, não os desqualificam como igreja. Apenas há um entendimento diverso a respeito da questão, mas que não é uma condição sine qua non para se caracterizar como igreja ou não igreja. Agora, essas diferenças, elas não podem ser levadas a cabo ao ponto de alguns grupos dizerem, olha, nós somos mais espirituais que esse outro grupo, porque nós recebemos o dom do Espírito Santo e aquele grupo não recebeu. Então Deus, na sua sabedoria e magnitude, ele derrama o Espírito Santo sobre esses 3 povos, vamos assim dizer, os judeus, os samaritanos e os gentios. Hoje, nós vemos que foi feito o oposto. Como eu digo, algumas organizações tendem a querer ter o monopólio da santificação ou de uma especial condição em razão de entenderem que só aquele grupo daquela determinada denominação é que receberam o Espírito Santo. Porém, a palavra de Deus, para nós finalizarmos o assunto aqui, a palavra de Deus nos faz lembrar do que está escrito ali na primeira carta aos Coríntios, vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, lá no seu capítulo de número 12, e o versículo de número 12, aonde diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Eu creio que aqui o versículo de número 13, ele encerra essa celeuma, ele encerra essa questão. Obviamente, está dizendo o seguinte: se um ser humano, homem ou mulher, ele confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pela fé, ele é recebido pelo Senhor, como diz ali em João, no capítulo de número 6, versículo 36, onde ele diz: todo aquele que o Pai me der e que vier a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Então, esta pessoa, ela está selada com o Espírito Santo, ela recebeu o Espírito Santo, ela faz parte da igreja de Cristo. Agora, a conduta cristã dela, principalmente, que a confusão ela está exatamente na questão litúrgica, ou seja, nos acontecimentos e na forma como um culto é conduzido, realizado. Ali se tem por parâmetro, na cabeça de algumas pessoas, aqueles que têm, melhor dizendo, o Espírito Santo e aqueles que não têm, o que é simplesmente um absurdo. Todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, todos os crentes têm o Espírito Santo de Deus. Os dons, eles são diversos. Se você ler depois com calma os versículos 14, 15, 16, 17 e assim vai, o apóstolo Paulo vem falando da importância de cada membro no corpo. Ele vem trazendo, numa linguagem figurada, mostrando de uma forma ilustrativa a importância do dedo, do braço, do olho, do nariz, da orelha, de cada um, do ouvido, de cada um dos órgãos que nós temos. Ele fala dos órgãos que não são tão honrosos, ele vem falando da importância de todos eles. Então, a palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido. Então, fique tranquilo, se você talvez se sentiu, por algum momento, alguma vez, como que excluído, eu não faço parte da igreja, eu não sou um crente completo, porque eu não tenho o Espírito Santo, eu não recebi alguma coisa. Não, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé, se você tem o sentimento de servir a Deus com alegria, se Deus tem falado contigo, se você tem conversado com Deus através das orações e tem levado uma vida de retidão, está em comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo, você é um crente que tem o Espírito Santo e recebeu também esse Pentecostes. Assim como os judeus receberam, como os samaritanos receberam e como os gentios receberam. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração e se fortaleça na fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe, faça os comentários, porque isso é muito importante. Sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.